Se as eleições fossem hoje, Lula venceria Flávio Bolsonaro e haveria um empate técnico entre Lula e Tarcísio de Freitas. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, deixe o seu like, faça um comentário e se inscreva no canal para a gente levar nossa mensagem para o maior número de pessoas. Vocês já imaginaram o que seria mais 4 anos do governo petista tendo à frente o presidente Lula? O desastre que seria para nós da direita e para todo o Brasil. Seria o 4º mandato de Lula, ele já com 80 anos de idade, inclusive saiu um artigo na revista The Economist desaconselhando Lula a se reeleger por conta já da idade avançada e de uma possível declínio cognitivo, assim como aconteceu com Joe Biden. A gente sabe que o caso do Joe Biden foi diferente, né? O Lula ainda tem saúde comparado ao Joe Biden, mas a idade já faz ele demonstrar um cansaço. Sua voz já está mais fraca, a saúde já não é tão boa, a vitalidade, a garra e a sagacidade já não é a mesma de Lula 20 anos atrás. Então, gente, tudo isso somado ao que a gente já ouviu falar sobre o PT, sobre os esquemas de corrupção, sobre o sistema que o PT representa, né? Então, gente, seria um desastre esse cenário de Lula no poder. O que que isso nos faz refletir, gente? Nos faz refletir que provavelmente seria melhor a gente apostar no Tarcísio. Vamos aguardar o Flávio aí até o limite que ele possa fazer essa campanha dele para ele resolver se ele vai ou não ser presidente. Para que se ele não estiver bem nas pesquisas, sendo que ele vem até crescendo nas pesquisas, seria melhor investir no Tarcísio. E o Flávio Bolsonaro passar a ajudar o Tarcísio, a apoiar o Tarcísio. Por quê, gente? Se Lula foi presidente, acabou a economia do Brasil. Acabou o endurecimento contra o crime organizado. As pautas de direita, de diminuição de impostos, desburocratização, vão por água abaixo, que nós conhecemos como que funciona o governo Lula, né, que é criando mais impostos, fazendo assistencialismo. Em vez dele ensinar a pescar, ele quer dar o peixe. E quem paga isso somos todos nós. E o mercado, que é totalmente contra o Lula, que é uma nova pessoa, inclusive aposta no Tarcísio de Freitas. Por isso que o mercado ainda não apoiou 100% Flávio Bolsonaro, inclusive o Centrão. O Centrão ainda tem a esperança de ter Tarcísio como candidato, porque Tarcísio, gente, é vitória certa. Porque a rejeição dele é muito menor que a de Lula e muito menor que a de Flávio Bolsonaro. E a gente sabe que o que manda para um presidente ser eleito, o que conta muito é você não ter uma rejeição muito alta, porque você tem um teto para crescer. Quem tem uma rejeição muito alta não vota em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum e não vota em Lula de jeito nenhum, né? Torna o teto deles baixo, porque eles não passam daquilo ali, porque já tem uma rejeição muito grande. Já o Tarcísio não. Ele fazendo uma boa campanha, a direita se unindo, ele tendo apoio ali do Centrão, a vitória é certa, gente. E Tarcísio, o pessoal fala que é o candidato do sistema. Não. Isso é apenas uma narrativa que a família Bolsonaro tenta impor para vocês desgostarem de Tarcísio. Mas Tarcísio é um candidato de direita, é um candidato que vai trabalhar as pautas da direita, desburocratização, menos impostos, combate às drogas,
né, ser contra o aborto, entre outras pautas que são da direita, como incentivar o empreendedorismo, incentivar as empresas, que é tudo que a gente precisa, gente. E nós precisamos também dessa alternância de poder. E a gente sabe que é difícil tirar Lula, porque Lula tem um sistema nas mãos. E tem muita gente que tem pavor de saber que há a possibilidade da família Bolsonaro voltar. Porque houve uma tentativa de golpe. Querendo ou não, a gente sabe que houve essa tentativa de golpe. Bolsonaro tentou descredibilizar as urnas, fez as pessoas ficarem nas portas dos quartéis, induziu as pessoas a culminarem no 8 de janeiro, porque ele não passou a faixa para o Lula, ele não reconheceu a derrota. Todo mundo sabe o que aconteceu, gente. Essa é a verdade, não adianta a gente fechar os olhos, não. Se você quer apoiar Bolsonaro, se você continua gostando de Bolsonaro, tudo bem, você tem seus motivos, mas saiba que ele enganou muita gente, mentiu para muita gente. Que o próprio Valdemar Costa Neto já afirmou que não houve fraude, que ele confia nas pesquisas, que ele tinha as pesquisas internas do partido em mão e o resultado foi exatamente o que deram nas pesquisas. Então fica muita gente aí da direita com essa teoria de conspiração de que pesquisa não vale nada, que pesquisa é fraudada, mas na verdade todo mundo acredita em pesquisa. Flávio Bolsonaro tá com as pesquisas debaixo do braço aí, mostrando como ele está crescendo nas pesquisas e levando lá para o pai dele analisar. Então, gente, todo político sabe da importância das pesquisas. Lógico que tem uma variação, né? Às vezes pelo modo que cada pesquisa é feita, às vezes tem algumas pesquisas um pouco mais tendenciosas, só que no fundo, elas mostram mais ou menos ali o que está acontecendo, a foto do momento. Todo político se baseia em pesquisa, gente. Todos os partidos. Até para você escolher um candidato, para saber se vai de Tarcísio, ou se vai de Flávio Bolsonaro, ou se vai de Zema. É tudo baseado em pesquisa. Pesquisa é uma ciência. Tudo bem que tem pesquisas tendenciosas, mas cada partido tem a sua pesquisa contratada por ele mesmo. Então, não tem como ser tendenciosa. Se eu sou dono do partido, se eu sou o diretor do PL, eu vou contratar uma empresa para que me mostre o resultado real. Nem puxando para o meu lado, não, porque eu tenho que saber a realidade para eu poder escolher meus candidatos, para eu saber como que meus candidatos estão nas pesquisas. Então é isso. Bolsonaro também tentou descredibilizar as pesquisas, tentou descredibilizar as urnas, enganou o povo, fez o povo fazer balbúrdia, ficar nas portas dos quartéis, irem para o 8 de janeiro. Não pensa que foi da cabeça deles, não, gente. Aquilo ali tem mandante, aquilo ali tem plano, estratégia. Bolsonaro não está preso à toa, não, gente. Tudo bem que o Alexandre de Moraes é abusivo, abusa de poder, que o Bolsonaro não foi julgado da forma mais correta, só que não tem como a gente negar que ele cometeu crimes, que ele tentou dar o golpe. Porque até ele já afirmou isso. Falou que depois desistiu, que tentou dar o golpe, mas depois desistiu. Ele reconheceu. Os kids pretos reconheceram que houve aquele plano. O Mauro Cid delatou todo mundo. Houve muita investigação da Polícia Federal. Tem as provas, gente. Cometeu os crimes, vacilou. E essa lavagem cerebral tem que acabar. Vocês têm que acordar. Nós temos que acordar para a realidade. Não podemos ser fanáticos. Não podemos passar pano para político. Passar pano para erro de A ou B. Eu sempre falei isso. Na época que Bolsonaro surgiu, que eu votei em Bolsonaro 2 vezes, na primeira e na segunda vez, que eu já estava cansado do PT. Eu queria um novo governante, uma pessoa que lutasse pelos direitos do povo, que fosse contra o sistema. É por isso que eu votei em prol do Bolsonaro. Só que depois ele mostrou que ele foi a favor do sistema. Ele se uniu com o Centrão.
e depois enganou o povo, que foi a coisa mais triste que eu acho de Bolsonaro. Ele mentiu. Ele fez as pessoas de bobo, fez uma lavagem cerebral com o povo. E hoje, essa porcentagem que ele tem aí de 25 a 30% de bolsonaristas, né, que é o capital político que ele não quer perder, não quer transferir tão facilmente para o Tarcísio ou para o Centrão, porque ele sabe que é o povo que ele manipulou, são os robôs dele, são os bolsonaristas fanáticos, coisa que não era para existir, nem bolsonarista fanático, nem lulista fanático. A gente tem que ter pensamento próprio e não querer fazer parte de grupos e ficar acreditando em teorias da conspiração. Como existem inúmeros terraplanistas. Não que eu fale que são todos bolsonaristas, mas no mundo, eu tenho visto aí postagens no Instagram e no YouTube de gente que acredita firmemente que a Terra é plana. Pessoas que perderam completamente o senso da realidade. E é o que acontece com muitos desses bolsonaristas, que falam que ele é perseguido político, que está preso injustamente. Pode ser até que ele não tenha sido julgado da forma correta. A gente sabe que o Moraes não é confiável. Não dá para confiar no STF. O ministro Fux mesmo voltou para soltar Bolsonaro, porque ele falou que o STF não era competente para julgar o caso de Bolsonaro. Então só isso já me faz acreditar também que a prisão de Bolsonaro não foi feita da forma correta. Agora isso não tira os erros do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Não tira, não deleta as coisas erradas que ele fez. E a questão central agora, gente, qual que é? Nós precisamos tirar a esquerda do poder. Precisamos fazer com que a alternância do poder aconteça. Como já havia dito, Lula já tem 80 anos, já está cansado, já está com a voz fraca. É o líder do PT, a maior organização criminosa que esse país já teve. A Lava Jato demonstrou isso. Lula não foi inocentado, ele foi descondenado. Então ele representa a corrupção. Todo mundo já está cansado do PT. Só que muita gente também já está cansada de Bolsonaro, porque Bolsonaro fez o inferno no Brasil. Fez muita coisa errada. E ele é muito extremista. Ele não respeita quem é de esquerda. Ele não é moderado. Ele acha que tem que impor a verdade dele goela abaixo do Brasil inteiro, e não é assim. Nós precisamos de um presidente para unir o Brasil. E esse candidato a presidente nós temos, que é o Tarcísio de Freitas. Um candidato imbatível, porque sua rejeição é muito menor. Um cara inteligente, um cara comprometido com as pautas da direita, e ao mesmo tempo ele vai conseguir unir o Brasil, vai saber respeitar também quem é de esquerda, que é brasileiro, gente. É brasileiro. O presidente, ele governa para todos, não é só para a direita. Por isso que muita gente não quer mais essa polarização de Lula e Bolsonaro, porque Lula só vê o lado da esquerda, não quer sair da polarização. E Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, só quer ver o lado também da direita. Então tá na hora da gente ir em direção mais ao centro, uma pessoa que possa unir o Brasil, que trabalhe pelas pautas da direita, que seja da direita, mas que possa unir o Brasil. Tem muita gente que vota em Lula, que está cansado também já do governo petista, que nas pesquisas se demonstrou ali que gosta do Tarcísio, que poderia até votar no Tarcísio também. Então o Tarcísio pegaria os votos todos da direita, todos do centro, e ainda ia pegar votos da esquerda de gente que é insatisfeita com Lula. Não é todo mundo que é satisfeito com Lula. Nós temos aí o Ciro,
que já expôs muitas verdades sobre Lula. Então tem o centro-esquerda ali, ó, que não gosta do Lula, não quer mais o Lula. Inclusive por esses motivos que nós falamos aqui. Já está mais velho, já está cansado. Ele não tem mais motivo para fazer um bom governo, para tentar a reeleição, porque é o último governo que ele poderia fazer, se ele for eleito agora. Então não tem sagacidade, não tem vontade em deixar um legado, porque o legado dele já está manchado. Já foi manchado pela Lava Jato, pelos escândalos de corrupção. Então Lula não tem motivos para fazer um novo governo diferenciado. Não vai melhorar a economia. O povo está se sentindo, o sentimento do povo é que está ganhando pouco e que as coisas estão caras e que o dinheiro do seu salário não dá para comprar mais nada. E é isso que vai acontecer se a gente não eleger um candidato de direita que realmente seja competitivo e possa ganhar de Lula. Flávio Bolsonaro pode ganhar de Lula? Pode. Ele está crescendo nas pesquisas? Tá. É um cara mais jovem, é um Bolsonaro mais moderado, como ele mesmo disse, um Bolsonaro que se vacinou. Então ele pode crescer. Só que entre ele e o Tarcísio, a chance de Tarcísio vencer Lula é muito maior. E nosso objetivo principal não é continuar a ser fanático à família Bolsonaro e querer colocar a família Bolsonaro no poder de qualquer forma. O nosso objetivo principal é tirar Lula do poder, tirar o PT do poder, fazer com que a direita possa governar o país e tornar um país próspero, com economia melhor, combate ao crime organizado, defendendo as pautas que são em prol do povo, e não pautas que sejam em prol da esquerda ou da direita. Meu partido é o Brasil, nosso partido tem que ser o Brasil, o que o povo precisa, e não o que um espectro político precisa. Nós temos que entender que tem pessoas que pensam diferente da gente. E o presidente está aí para governar para todos. E nós precisamos acabar com essa polarização, ou pelo menos, se não acabar com a polarização, fazer a união entre os brasileiros e que os brasileiros se respeitem mais uns aos outros. Sejamos um país próspero, com a economia pujante, com uma justiça melhorada, né, que a gente possa trabalhar, ser reconhecido pelo nosso trabalho, bem remunerado e possamos ser felizes. O que não está acontecendo hoje em dia no Brasil. Mas você, me fale o que você pensa sobre isso. Se você acha que Flávio Bolsonaro é a melhor opção para derrotar Lula, ou se você acha que é Tarcísio de Freitas, né? Deixa um comentário aqui para a gente poder falar sobre isso.